Sempre na tentativa de se fazer entender através das melhores referências captadas. Esse é o Receptor Podcast em sua 5ª temporada. Valorizar melhor do que resgatar é o seu nome que pretende falar sobre o presente. Estamos aqui com 2 contemporâneos meus, mesma idade, outras vivências, e é por isso que a gente tá aqui para trocar. Roberta Lalesca, Felipe Espíndola. E vocês estão envolvidos em alguns projetos, mas antes da gente falar sobre esses projetos especificamente, eu queria falar um pouco mais de trás. De manhã eu conversei com Giovana, com Lucas e com Ítalo. E a gente falou sobre escola. Eu quis começar falando sobre escola. Escola mesmo, escola. Escola Professora Elisa Coelho, estadual. E de como essas escolas influenciaram positivo ou negativamente no que a gente faz hoje. São malabaristas, grafiteiro. Você é produtor audiovisual, você é ator e vocês são um coletivo. E de como a escola influenciou ou deixou de influenciar no que vocês fazem hoje. Vocês acham que a escola de alguma maneira ajudou ou prejudicou o fazer artístico de vocês? Como é que foi a relação de vocês com a escola lá atrás? Eu posso começar? Pode. Então, eu sou Roberta, hoje eu sou produtora também. Trabalho mais com audiovisual, sou mais convidada para trabalhar com fotografia, tenho empresa de fotografia, tenho empresa de ecobag e trabalho no espaço de beleza, né? E faço conteúdo para esse espaço. E aí, falando de escola, assim, a escola nunca foi um lugar muito legal pra mim. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso, né? Uhum. Assim, como amigos, porque eu nunca fui muito sociável na escola, então eu me sentia muito distante das pessoas, gaseava a aula pra ficar sozinha. E aí, quando eu encontrei pessoas que queriam também, tipo, meio que sair daquele lugar, aquela estrutura de grade e tudo mais, a gente gazeava junto, ficava na biblioteca, brincando com os esqueletos, ou só lendo, ou só fazendo nada. Só fugindo da situação. E aí, assim, o que tem a ver, assim, pra mim, que eu trago de referência pro meu fazer artístico, não tem muito. A escola, pra mim, foi uma coisa de assim, eu não queria estar lá. Eu me sentia muito pressionada a estar lá, eu não curtia a estrutura, não gostava da escola. Inclusive, a última escola que eu estudei foi o IPH. Eu passei a escola de referência e também tive inúmeras coisas lá que, assim, tá massa. E aí, no IPH, eu tive muitas experiências estranhas, no sentido de, tipo, tinha muito professor e tinha o diretor de lá, não vou citar o nome dele, ele vai saber que é com ele. Você sabe que é com você, cara. Ele queria fazer sessão de terapia comigo, porque me achava muito estranha, antissocial, e eu tipo, cara, é o meu jeito, não sou obrigada. Na minha infância assim, pré-adolescência também, a diretora do São José, falecido São José, né? Chamava minha mãe, assim, pra reclamar que eu tava com olho preto, sabe? Que eu tava andando com pessoas do Grêmio. Nada a ver com isso, véio. Com pessoas do Grêmio. E, enfim, várias coisas. Assim, a escola não foi um lugar pra me descobrir. Explorar seu potencial. Pra me descobrir em relação ao meu fazer artístico, né? Eu acho que Recife foi. Mas aí depois a gente pode voltar para outra escola, né? A escola da vida. A escola da vida, a escola da rua, do andar, de conhecer pessoas, ir para outro lugar, né? Sair de Garanhuns, eu acho que foi uma coisa de... sabe? Uma respirada diferente, né? Eu encerro aqui o lance da escola. Eu vou passar a palavra para E tu, Felipe, como é que tua relação com a escola? Pô, primeiramente, olá, você, público. Agradecer demais esse convite de estar aqui. É um movimento muito bacana esse que vocês estão fazendo, de movimentar mesmo essa coisa da mídia, do audiovisual, essa coisa de refletir sobre a cidade, né? Sobre como usufruir da cidade, assim, refletir sobre esse lugar que a gente tá imerso mesmo, né? Que a gente constrói. Agradeço demais. Valeu por ter vindo e, tipo, eu sei que eu falei
meio em cima da hora do que ia rolar hoje, né? Que bom que vocês tiveram a agenda pra estar aqui conosco. Mas eu que agradeço, velho. Valeu mesmo. Massa. Eu faria o esforço que fosse, assim, pra poder chegar junto. Que honra, massa. É massa poder colaborar mesmo. Assim. Irado. Acho que, assim, a minha experiência com escola, assim, em relação à arte, eu consigo lembrar quando eu era pirralho, assim, aí eu estudava numa escola lá do bairro, ensino fundamental mesmo, assim, infantil mesmo, assim, e lá a galera me colocava nas peças de teatro pra fazer, assim, sabe? Uhum. A contragosto, eu não queria fazer não, assim, mas meio que todo mundo fazia e tal, aí me botavam qualquer papel, tipo aquele clássico de segurar a árvore, tá ligado? Acho que tu não era o padre na quadrilha, não, né? Não, era tipo um balão. Eu sempre fui o padre. Você não casava. Que eu falava bem e o padre tinha que fazer a missa lá, o casamento, né, na quadrilha. É o que mais fala, né? Então. Exatamente. Eu era o balão, eu era o que passava assim. Passa o balão, aí passava eu, tá ligado? Eu lembro tem essas memórias assim, tal, de bairro. Mas, aí, por exemplo, o resto do meu. Da minha vida escolar tal, foi aqui no Colégio Diocesano, né? Uhum. E. Eu não sei, tipo, eu acho que o ensino que eu tive, que eu vivenciei lá, era um ensino muito, enfim, de base católica, essas coisas todas, que você fica muito tolhido mesmo, a questão da criatividade, você é ensinado muito a parte dos problemas que a cidade vivencia, porque é um direcionamento para passar num vestibular, e é um vestibular específico, engenharia, medicina, direito, etc., e vai afunilando, né? Não havia, por conta disso, assim, um incentivo muito, muito legal, não, assim, a criatividade. Muito embora o Grupo Diocesano tenha uma tradição de música muito forte. Então, verdade. Foi lá que eu comecei a estudar música com o professor Jaziel, que é um músico excelente aqui da cidade, né? Tem uma carreira até internacional, né? Com certeza. Comecei lá, foi um mestre meu, assim como vários outros, e tive um contato com um grupo de teatro, que é o Grupo Diocesano de Artes, que fazia peças de teatro, e a primeira peça de teatro que eu assisti, né, foi aqui nesse palco, foi vendo a peça do grupo de teatro do Diocesano. Obrigado, né, todo mundo tem que vir mesmo e tal, então não tinha muito meio pra onde fugir, mas foi uma coisa incrível, assim. O texto era do professor Carlos Janduí, meu professor de matemática. Carlos Janduí, uma figura incrível da cultura de Garanhuns, assim, das artes cênicas. É um pensador mesmo das artes cênicas, uma pessoa que eu valorizo demais o pensamento dele, assim, levo muito em consideração. A direção era da Sandra, né, que hoje é secretária de cultura daqui da cidade. E, enfim, uma peça que me marcou muito, assim, fez com que eu tivesse uma vontade grande de estar perto dessas pessoas que faziam teatro, porque eu achava elas muito legais, muito interessantes, assim, tipo... E aí, com o tempo, assim, eu fui tendo contato com outros professores que tinham uma mente diferenciada, assim, do que era colocado dentro da instituição do colégio, assim. Então, não vou dizer que o colégio atrapalhou, mas ao mesmo tempo não era um incentivo, até porque durante esse tempo todinho, e a gente vai começando a se envolver com arte, a gente vai vendo que quem faz arte, assim, não é muito bem visto em determinadas instituições, né? Sim. E esse era o caso, assim, tipo, as pessoas faziam teatro lá e eram uma vaidade, de repente, da instituição, de ir para um festival estudantil e ganhar um prêmio, tá ligado? Mas chega uma certa idade que a pessoa tem que abandonar a arte e tem que focar em estudar para fazer uma medicina, para fazer um negócio. Até porque tem um vestibular chegando aí no final do ano, né? Exatamente. Então comecei a fazer teatro lá. Entrei no Grupo Diocesano de Artes um tempo para fazer aula de teatro, mas aí tive que sair, mas aí me juntei com os amigos do próprio Diocesano, inclusive quem estava nesse meio era Aleph. A gente foi muito colega de ensino médio, a gente virou muito amigo, assim, e desde lá ele escrevia música, escrevia peça, e a peça que a gente montou no ensino médio foi ele que escreveu, já lá de trás, assim. Irado. E aí a gente fez um movimentozinho muito pequenininho, muito nosso, assim, de fazer saraus, de fazer shows, a gente montava banda, tocava lá mesmo, montava uma peça, apresentava lá mesmo. Então foi
foi nesse final de ensino médio, assim, que comecei a entrar nesse lugar de entender um pouquinho da cultura e tal. Fazia aula de música ali no Sesc com o Maurelinho também, que foi outro mestre incrível, assim. Então, tem essa relação, assim, falando pessoalmente, né? Eu sou muito quando eu era criança, era muito do esporte, né? Eu pratiquei vários esportes que você puder imaginar. Eu fiz parkour, eu andei de skate, andei de patins no inline, joguei bola de campo, joguei futsal, quebrei o braço. Eu era uma criança muito assim. E minha escola me poliu nesse sentido do esporte muito porque não tinha a estrutura. A infraestrutura conta muito, né? Infraestrutura conta muito. Às vezes existe a vontade, mas a infraestrutura também limita, né? E aí eu me lembro, né? Quando eu ia andar de skate no Elisa Coelho, por exemplo, e eu não podia levar skate pra escola. Pô, mas menino não joga bola, aí eu ando de skate. Não pode. Skate não pode. Tá fora. E conversando com os meninos aqui, com o GG de manhã, e com o Lucas e com o Ítalo, eles falaram... Lucas, grafiteiro, o professor chegava e não é hora do desenho, não é hora de fazer isso, não é hora do malabares, não é hora de fazer nada. Nunca é a hora na escola, né? Sempre é hora de outra coisa e nunca tem a hora de fazer exatamente aquilo que a gente tem vontade de fazer, né? E a gente fez diferente, fez eventos para proporcionar com que as pessoas tivessem esses acessos, né? Mas foi na rua, lá fora dos muros da escola, que as coisas realmente aconteciam, né? Foi quando eu entrei no skate e conheci pessoas que me levaram pra música, e aí na música eu fui pra Folha, fui por Loucos Nordestinos, comecei a mexer no audiovisual, fazer... Então tudo isso foi construindo, apesar da escola. A escola nunca foi, de fato, o estopim, né? E acho que a gente tem isso em comum, né? Pronto, eu ia falar isso. Que, tipo, é a mesma coisa que eu sinto, assim, em relação à escola, ao ensino médio. Tipo, eu andava com muitas pessoas que faziam parte de movimentos estudantis, né? E culturais, vários outros. Culturais, né? Exatamente. Aí foi, tipo, uma coisa que, beleza, nessa época eu tava na escola, mas... Não foi apesar da escola, né? Não foi a escola que me trouxe pra isso, assim, foi a minha vivência mesmo e o meu rolê, assim. Perfeito. E tipo, o acesso, no seu caso, como ator, estar no Centro Cultural e poder... Qual é a sensação de você ter vindo assistir, quando criança, uma peça e ter se apresentado aqui algumas vezes, né? Como foi isso pra tu, assim... Porque você fez curso superior de teatro, né? Tu já se formou, já é formado já. Mas lá, quando tu começou a atuar, não necessariamente foi por conta da universidade. A universidade veio depois da vontade de atuar, né? Mas como foi essas crianças se vendo aqui em cima do palco depois de tanto tempo? Cara, e eu tava pensando nisso agora, assim, é uma coisa que tem voltado muito, porque antes de vir pra cá, eu sempre conto, eu tinha experiências em ter visto outras coisas de teatro, mas eram geralmente aquelas animaçõezinhas que tem de Dia das Crianças, que aí tem um bonecão assim, Pokémon, né, tá ligado? Aquilo ali, sei lá, não conto não, mas naquele dia a gente veio aqui, veio ver essa peça. Inclusive, 2 atores estavam nessa peça que até hoje me influenciam muito mesmo, assim, que são atores que eu desenvolvi, um deles, uma amizade muito profunda, que é o Erivaldo Oliveira, que hoje ele é ator do grupo Magilute e faz trabalhos incríveis, inclusive até trabalhou na Globo, e ele foi aluno ali do Diocesano. E o Jebson Nanes, né, que ele atualmente mora em Canhotinho, e a gente é muito parceiro, ele trabalha... Eu sei quem é. Sabe quem é, né? Eu sei quem é. Ele trabalha com artesanato, faz bonecos também e tal, de madeira. Enfim, são artistas que me influenciam muito, assim. E aí... sei lá, naquele tempo ali, era uma coisa muito estranha. Falava, pô, mas precisa pagar? Como é isso? Tem que ficar calado, tem que subir, é interativo. Não sabia de nada, né? E aí, quando essa vontadezinha de estar perto do pessoal do teatro, ela vai sendo estimulada cada vez mais, aí eu participo de um fórum de teatro que aconteceu aqui, organizado pelo Sesc, no tempo da coordenação de Lilian, que ainda trabalhava aqui no Sesc daqui, e aí eu vejo o Julierme Galindo, um diretor de teatro do VVT, daqui, né?
anunciando que ele ia dar um curso de teatro e tal. E aí no outro dia eu corri pra fazer a inscrição. Inclusive fui o primeiro a chegar aqui na secretaria pra fazer assim, não sabia e tal. Aí teve um teste. Depois eu descobri que as vagas que tinha eu não tinha passado, mas aí ele abriu umas vagas assim, aí eu entrei e tal. E acabei entrando pra fazer a peça dele, segurando o cenário também, igual eu tinha feito lá atrás, assim, sabe? Só que de outra forma, agora era uma coisa mais profissional e tal. E era uma energia tão doida estar aqui, sabe? Porque naquele tempo a gente ensaiava aqui, a gente ficava até 3 horas da manhã passando o espetáculo, tá ligado? A gente dormia aqui mesmo, às vezes, tá ligado? Hoje é uma coisa que eu não sei se faria de novo, enfim, como que é, né? Mas havia uma energia tão poderosa, assim, de ver isso aqui cheio de movimentação, gente entrando e saindo, sabe? E nas últimas semanas eu tenho frequentado esse ambiente aqui, o espaço do Centro Cultural, desse teatro aqui. Sim. E é uma nostalgia e mexe comigo, porque enquanto antes eu vi isso aqui de uma forma monumental, lá atrás, mesmo quando eu comecei a fazer teatro com o pessoal do grupo de teatro de Julierme e tal, hoje eu vejo justamente como vocês estavam falando antes, assim, tipo, esse prédio tá caindo, sabe? É isso. Ele tá caindo. A gente fez umas oficinas aqui, daqui a pouco um prego salta do chão, sabe? Perigosíssimo, né? Tem uma parte ali, aquele X ali, a galera botou porque é risco de cair. Tá solto, né? Não tem outras coisas. Então, me dá uma tristezazinha, assim, sabe? Que a gente sabe do potencial, do que poderia ser, né? Exatamente. Pior é a gente saber de como era, de como funcionava, e hoje a gente querer que aquilo continue daquela forma, né? De ver isso aqui cheio, de ver espetáculos e tal. E a gente vê a limitação, né? É muito limitado aqui. Eu acho que até pra fazer coisas grandes aqui, eu acho que nem rola mais, né? Exatamente, assim. Então tem essa coisa do cuidado desse espaço que ele gera muito afeto. Então, por exemplo... Demais, pô. Quando eu comecei a fazer teatro, havia uma coisa de uma paixão por estar aqui. E eu não sei se eu consigo, por exemplo, quando vou facilitar uma oficina, se eu consigo passar essa paixão por saber justamente de todas essas fragilidades, e não só isso, da questão da sabotagem, que a gente que é profissional do teatro vem recebendo, assim, de alguns lugares de poder público. Sim. E aí não estou falando especificamente da cidade, falando de modo geral, né? Gerais, assim. Então tem essas questões. Roberta tem uma trajetória no audiovisual que ela passeia pela fotografia e pelo vídeo, né? Uhum. Tu tem um projeto com a tua irmã, Estiga uma Foto. Uhum. Eu queria que tu falasse mais um pouquinho sobre ele, né? Sobre o que ele é, na verdade, assim, qual é a proposta, se existe uma proposta específica fixa, ou por onde vocês passeiam, quais são as referências que vocês estão utilizando. Entendi. Então, a Estiga, na verdade, seria uma coisa só, né? Uhum. Seria uma produtora. E porque tem o grande guarda-chuva, é a coisa, né? do tipo assim, você cria uma coisa... Eu queria muito ter uma coisa. Uhum. Ter uma coisa que fosse me dar prazer fazer, que fosse me dar prazer, enfim, né? Levar comigo pra vida. E aí eu tava fazendo um curso de serigrafia com o Enoch, um artista incrível, eu conheci em Recife. Uhum. Eu não sei dizer o nome do projeto dele, porque é inglês e é muito difícil. Mas enfim, Tiago vai deixar o arroba em algum lugar. Com certeza eu vou dizer a ele. E aí eu conheci esse artista lá no 7º andar, no Edifício Pernambuco. E comecei a fazer o curso de serigrafia. E eu vivia falando assim, nossa, eu tô com instiga de fazer uma coisa. Eu tô com instiga de, sabe, não sei o quê. Aí Enoch chegou pra mim e fez, bicha, é a Instiga. É isso. É isso, é uma marca. Já tá certo. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Aí, como eu tava fazendo serigrafia, eu pensei em abrir uma loja, só uma lojinha, de ecobags, né? Seria uma coisa viável, assim, pra mim. Porque é barato a mão de obra, né, e tal. E aí, pagaria o curso que eu tava fazendo, né, na época. E aí, as coisas foram totalmente diferentes, assim, porque depois que eu botei a Instiga no lugar dela mesmo, assim, de tipo, você é uma marca. Uhum. Eu entendi, inclusive, o produtor dela, o designer, né, o Bruno Veras, ele quem criou a marca comigo, e Laísa, a companheira dele. E
a gente ficou pensando assim, cara, dá pra ser qualquer coisa, sabe? Dá pra ser tudo. Tudo que você quiser, que você estampar a Instiga lá, vai ser seu, vai ser da Instiga e tal. E aí, eu fiquei pensando, né? Pode ser produtinhos, pode ser... Enfim. E aí, a Renata, tipo, uma câmera caiu no meu colo. Uma pessoa chegou pra mim e disse, ó, tem essa câmera, tá parada, não tô usando, pode ficar à vontade, crie, faça o que você quiser. E aí, se eu não fizesse nada com fotografia, eu ia ser muito burra, sabe? Aí eu parei assim e fiz, cara, vou ficar tentando, né, mexer nela, tal. Não tinha experiência nenhuma, apesar de ter convivido com várias pessoas da fotografia, nunca consegui realmente, assim, ter um momento com elas que elas me ensinassem. E aí eu comecei a ver muito do que eu via nos ensaios, que eu dava muita assistência de pré-wedding, de várias coisas. E aí eu comecei a botar em prática tudo que eu via. E eu parei assim e falei, Renata, eu acho que a gente devia montar um estúdio. Acho que a gente devia montar um estúdio. Ela falou, acho também. E qual seria o nome? Aí eu falei, eu já tenho uma marca. É isso. Vai ser Instiga, porque antes era Instiga uma bag. Só que aí era Instiga de bag a brownie. Porque eu fazia brownie vegano pra vender em Recife. E bolo vegano. E aí, seria basicamente isso, assim, no caso, tipo, de bag a brownie, né, o slogan dela seria uma coisa de trazer a referência de que isso seria qualquer coisa, que isso pode ser qualquer coisa. E aí eu trouxe isso pra foto também, aí surgiu o Instiga uma Foto. E a gente tem muitas referências, assim, da área de moda, por exemplo, para aplicar na fotografia da gente. Que é, por exemplo, na criação do audiovisual, eu uso outro tipo de referência. Eu uso mais referência de direção de fotografia mesmo. Que seria aplicar leis e coisas que eu entendo enquanto semiótica, enquanto fotografia, criação de imagem, para o vídeo, né? E é uma coisa que diverge, assim, da fotografia, porque eu não aplico no vídeo a mesma coisa que eu aplico na fotografia. Técnicas diferentes. Técnicas diferentes, totalmente, assim. E outra coisa também, lidar diretamente com a pessoa fazendo um ensaio é muito louco, brother. Inclusive, eu tô aqui provando meu próprio veneno, né? Tô bem nervosa. Várias câmeras. Câmeras, luzes. E eu sempre fico, não, fica tranquila, não sei o quê. Cara, realmente... Foi bom esse momento aqui, tá né? sendo, né? Aquela coisa do provar mesmo o próprio veneno. Mas, enfim, a Instiga uma Foto é uma coisa mais da Renata. Eu fico mais na questão do audiovisual, e aí eu administro sozinha essa parte. Mas é uma coisa, assim, que a Renata defende muito, sabe? E eu acho super válido, porque é massa ter nós duas, porque eu posso também me dedicar a outras coisas. E aí, primeiro ponto, assim, pra Instiga nascer, a Instiga uma Foto, no caso, foi um curso que a gente fez com Silas Abreu, de Florianópolis, eu acho que ele é, que é linguagem corporal na fotografia de moda. E aí eu entendi muita coisa, assim, sabe? Tipo, geometria descritiva, cores, a cor na fotografia, né? Como compensar os bandas. Eu falo bandas por conta da yoga, assim. Os bandas, os lados. Mas... é isso, assim, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Já dizia manhã. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é a mesma coisa, sabe? A Instiga, eu acho que, assim, ela veio pra revolucionar a minha vida e me colocar em um lugar que eu queria muito estar. E que eu me sentia, assim, eu sentia que esse lugar era muito negado a mim. E não que ele fosse realmente negado, mas eu tinha essa percepção desse lugar, sabe? Tipo assim, caramba, nunca vou conseguir ser uma fotógrafa, sabe? E eu queria muito, eu admirava muito, assim, achava muito massa. Conhecia vários fotógrafos, andava com muito artista, queria muito participar da cena artística, assim. E aí essa coisa do audiovisual nasceu mais com impulsos dele também, assim, no sentido de, preciso gravar uma coisa e tu vai fazer a direção de fotografia. E eu, tipo, o que é isso, doido? Já emenda aí, porque vocês já estão trabalhando junto antes do edital, né? Já tem umas produções pré-edital. Sim. E aí eu queria que vocês emendassem, né, esse papo, né? De que quando vocês se encontram no trabalho, e aí de como é que isso se transformou na proposta desse edital que vocês estão agora, né? Trabalhando juntos, tá faltando um integrante aí, né, do grupo. Isso. Tá, estamos. Vocês falam aí sobre isso também, mas... desse projeto específico, do projeto específico, mas eu quero saber esse encontro lá atrás, né, que você ia começar a falar, né, que você já tem outros trabalhos antes desse edital agora da Lei Aldir Blanc do município,
E aí, falem sobre esse encontro, né? Como foi essa soma, o que vocês fizeram primeiro, o que é que foi o pontapé inicial. Que coisa linda o seu trabalho, velho. Você conduz de uma forma que eu preciso dizer. Eu vejo isso no vídeo, o vídeo pronto, e eu faço, cara, como ele pula de um assunto para outro tranquilamente. Nossa, gente, só acontece. Parabéns, Thiago. Eu não tenho roteiro, não. Parabéns, eu vejo isso, eu vejo. Eu vejo. Valeu. Eu faço. Mas falem sobre isso. Eu não sei, eu acho que eu vou começar. Eu vou começar o começo e aí você continua. Tô, assim, arrodeando um pouco, mas, assim, o primeiro trabalho que a gente fez, assim, acho que foi o Santiago, né? Foi o Santiago. E aí, seria uma ideia muito simples, assim, porque eu não sabia de nada. Eu não sabia nada de direção de fotografia, né? E aí, eu pesquisei algumas coisas antes, assim, a gente tinha um tempo bem curto, que eu acho que era 1 semana ou 2 semanas. Eram cerca de 15 dias pra fazer. 2 semanas. E aí eu tava muito naquela de cara, figurino. Como é que vai estar teu cabelo? Sabe? Onde é que vai ser? Sabe? E aí, isso tudo é direção de fotografia, né? Não só o movimento de câmera, só ligar a enquadramento. Câmera, não, tem todo o resto, né? E aí eu pensei o quê? Pra ficar mais simples pra mim, cara, vamos fazer assim. Vamos gravar 4 vezes. E aí eu gravo em posições diferentes, porque eu só tenho uma câmera, uma lente só. Então se eu quisesse, que é 85, então se eu quisesse pegar um closão, eu ia conseguir de boa pegar um closão. Mas se eu quisesse uma coisa mais distante, podia ser que não fosse rolar. Aí eu fui lá na casa da tia Olga, na garagem, a gente foi lá e o carro não tava lá, ela não tava lá. E a gente, eu não lembro se ela tava lá. Ela não tava, né? E aí a gente usou a parte de dentro do portão de madeira. E é um portão assim que eu disse, cara, é esse portão, sabe? Ficou super rústico, assim, ficou interessante. E deu pra brincar com a direção mesmo, assim, sabe? A gente fez inserts pequenininhos pra colocar porque é um palhaço, né? É o Santiago. Eu assisti. Tu gostou? Aham. Ai, que massa. Eu só pergunto isso. Tu gostou? Tu achou massa? Tu achou massa? E aí eu fiz o quê? Deixei a câmera lá. A gente gravou só 2 vezes. Eu pensava que ia ter que gravar 4. Né? Desse momento da fala dele e tal, a gente deixou a câmera lá no tripé. Ela ficou lá gravando. Depois eu peguei ela e fui passando por ele. E a gente escolheu todo o figurino. A gente escolheu, inclusive, é um macacão meu, que não cabe nele totalmente, só cabe as pernas. Então, tipo, por isso que tá só até embaixo. Mas assim, foi Bastidores, lindo. Né? Foi lindo. E depois, quando editou, assim, que eu vi, eu disse, cara... O resultado, né? Pô, consegui fazer, porra, né? Que foda, aí. Tá ligado? Aí é isso, de lá pra cá... Não, a gente continua, né? Porque não acabou no Santiago. Foi pra qual finalidade o Santiago? Vocês fizeram pra algum festival, foi? Surgiu uma oportunidade de um festival lá em João Pessoa, né? Porque, enfim, eu tenho uma história lá, passei uns anos lá fazendo a graduação na faculdade. E surgiu esse festival lá, um festival que era... decorrência da pandemia, ele era online. E aí também tinha um incentivo da Léo de Blanc do lado, do pessoal de lá. E eu tinha o roteiro pronto de uma performance que eu fiz pra apresentar no Estúdio TA, quando era ali. Da hora. Que era o Espaço em Branco antes. Em cima ali andar, de MV. Ali. MV, que agora é MV, isso. Foi em cima? Foi embaixo? Foi em cima. E aí eu elaborei um texto de uma performance, que aí eu apresentei lá, e depois eu apresentei em outros lugares, e tava parado, assim, era uma parada que ficou engavetada. E aí, de repente, eu conversando com outro parceiro meu, Marcelo de Souza, de lá de João Pessoa, me veio a ideia de pegar uma parte desse material, que eu já tinha vontade de fazer, e falei, pô, o festival tá aí, não custa nada, tá ligado? Tem Roberta, ela tá com a câmera e tal, e a gente pode fazer esse trabalho, eu edito e tal. Aí eu tinha já uma noção do que eu queria na minha cabeça, assim, então a gente conversou um pouquinho, aí eu fiz uma espécie de um roteiro, adaptei um pedaço da performance, então aquele vídeo ali é um fragmento do negócio, e a gente inseriu o elemento do palhaço ali, não era de palhaço, era uma parada completamente diferente. Se eu mostrar depois vídeos ou fotos, você vai ver que não tem nada a ver. E aí a gente gravou na garagem da minha tia, que tem uma terra batida, tem aquele fundo ali, aquela porta de madeira antiga que eu achei bem interessante fazer.
E bom, foi pra isso, foi pra participar desse festival. Aí a gente participou, aí teve um debate, foi bem legal, assim. E aí de lá pra cá a gente começou a fazer vários outros trabalhos juntos, assim. Especialmente, eu fazendo pós pra ela. De lá pra cá, alguns trabalhos que a gente fez em audiovisual, a Roberta faz Esse do Garoa Psicodélica foi um exemplo disso, né? Exatamente, Também. a Roberta faz a direção de foto e aí eu vou lá e faço montagem e tal. Aham. Essa parada, assim. Irado. Vocês estão funcionando bem junto, assim, nesse segmento, mas o projeto que vocês colocaram não é bem de audiovisual, né? Não, Aqui do o município. projeto da gente é de dramaturgia. Aham. Conversem sobre ele. Como Tá. é o nome? O nome do projeto é Me Desfaço Quando Estou em Tuas Veias. Nossa, meu querido, assim. Ele é Cara, tô- Nomaço, né? Não, nossa, meu coração. Eu queria que vocês pudessem sentir, porque... Meu Deus, que emoção. Eu fico triste porque tá acabando, sabe? Aham. E aí, tipo... Mas a gente aí vocês viveu vão colher os frutos do processo Não, com agora. certeza, Esse projeto ele surge de um desdobramento de uma pesquisa que eu fiz na universidade, que é sobre dramaturgia, né? Então eu pesquiso dramaturgia, é uma pesquisa continuada que eu tenho. E aí eu propus para a Roberta da gente fazer um projeto que a gente fosse investigar a escrita da cena. E aí, tipo assim, a escrita da cena, a gente pode pensar na parte literária das palavras, mas não é exatamente fazer um texto de teatro como a gente geralmente concebe. Tem a fala do personagem. Não sei o quê. Então, tipo, pensar a cena como um conjunto de texturas diferenciadas, como realmente tecidos, essas coisas assim, onde a gente pode ler esse trabalho e não só pensar num espetáculo, mas a gente pode ler como um livro de crônica, a gente pode ler como poesia. E aí esse trabalho que surge a partir de olhares múltiplos e muito pessoais acerca da nossa experiência na cidade. Eu lembrei de uma coisa. Quer falar? Acho que sim, Vai. porque é um adendo, né? É a coisa de, tipo assim, a gente andava muito na cidade, antes da pandemia. A gente, na pandemia também, a gente às vezes se arriscava e saía andando e tal. E a gente, uma coisa, e a gente, não sei o quê, e comentava, sabe? Aí via outra coisa e não sei o quê. E aí a gente tinha tantas observações peculiares, assim, de cada um, sabe? Que, tipo, conversou com esse projeto que ele já tinha, sabe? Que ele já tinha, que ele fazia, que era pesquisa na faculdade, né? Era esse adendo. Então, e aí o projeto ele consiste numa residência artística que a gente tá finalizando agora, por isso que ela disse que tá Da hora. que a gente, Chateada. a gente tá chegando nos momentos finais assim dessa residência artística, que é uma das etapas do processo, que a gente ainda vai entrar na última etapa, que é a pós, né, que é a edição mesmo do negócio. E nessa residência artística consistia basicamente na gente caminhar. Então, o caminhar enquanto poética, assim, sabe? O caminhar na cidade, o perambular. E muitas vezes a gente teve momentos de fazer tipo uma oficinazinha de teatro, onde a gente sensibilizava esse corpo para ampliar essas sensações, esses sentidos. Mas muito mais a gente passar pelas ruas, ver a história, ver essa cidade que tá se, inclusive, né, que foi até uma pauta da conversa de vocês anteriormente, Sim. né, que tá se desfazendo, né, tá se diluindo, né. A gente conversou muito com Elias Moretti, né, Sim. Uban, sobre isso, né, uma percepção que Lalenska trouxe, assim, que a cidade, ela tá evaporando, assim, tá virando terrenos baldios, assim, daqui a pouco ela vira caixotes, né, e tal. Com pessoas dentro, com as mesmas casas, mesmas rotinas. É louco. Turma diz que o socialismo quer isso aí, mas isso é o capitalismo, velho. Total. Aquela referência lá do Instagram do História de Garanhuns, que postou lá o negócio da Eu Americanas, também que a gente fiquei comentou. mal. Aquilo ali é o que os capitalistas dizem que é o socialismo. A padronização da arquitetura, todo mundo andar cinza igual, pensar igual. O que faz isso é o capitalismo. Diariamente, Não é nada né? diferente. Todos os momentos a gente vê destruições de arquiteturas elaboradas, de trabalhos e, enfim, isso falando do patrimônio histórico da cidade, sendo demolidos para construir quadrados. E às caixotes vezes, e galpões. e às vezes, tipo, 2 meses depois, sei lá, um exemplo, assim, é a Santa Rosa. Tipo assim, tem o Rui Barbosa, ali no começo, na entrada da Santa Rosa, tipo assim, indo pra BR. Tinha um casarão incrível do lado de outro casarão muito mais incrível, que até o Koala, que é assim,
colocou lá Poesia para Pensar também. E sempre que eu vejo, eu faço, cara, muito triste, porque eu tenho certeza que daqui a pouco vão derrubar essa casa também. Especulação. E aí, daqui a pouco derrubaram essa casa da esquina, fizeram tipo não sei o que lá, farm, era uma farmácia, e a farmácia faliu e derrubaram e estão construindo outra coisa. Aí, tipo, sabe, você descartável hoje em dia, né? Qualquer coisa virou muito descartável. Então, vocês dialogam sobre esses espaços da cidade também, né? Uhum. Também. A gente propõe um que olhar... a gente anda nela, né? Exatamente. A gente propõe 3 olhares e, tipo, a gente fez... foram algumas jornadas que a gente fez pela cidade, mas foram jornadas diferentes. Então, cada dia que a gente ia, a gente tava num estado de espírito diferente. Cheguei a encontrar vocês na rua lá, totalmente conectados ali na fonte luminosa. Ali, a gente se agarrando lá. Né? Exatamente. A gente, inclusive, começar numa dessas andanças, assim, dessas perambulações mesmo. Essa coisa de caminhar. A gente refez... Foi o dia que a Carol foi. Foi, no dia que a Carol foi, eu acho. A Carol Albuquerque, que fotografou a gente e tal. Uma pessoa incrível também. Demais. Sim, uma grande artista. Muito. Artista incrível. Que olhar, que sensibilidade, né? E a gente propôs redesenhar o mapa da cidade, mas um mapa baseado na nossa própria vida, na nossa própria observação. Então, são mapas que são obras de arte. Da hora. Então, a gente está trabalhando de forma multimídia. Então, a gente traz a fotografia... na nossa poética, a gente traz a palavra, a gente traz o áudio gravado. Mas o produto, ele é o quê? Então, final. O objeto do que vai lá na prestação de conta é um e-book. Tá. A ideia era fazer um livro físico onde a gente pudesse entregar nas mãos, né? Mas o prazo do edital era muito curto pra gente conseguir conversar com a editora e também o orçamento era muito baixo, assim. A gente não queria fazer imprimir. Então, já que a gente não vai ter que economizar, então vamos fazer uma parada digital que a gente consegue investir mais e aí fica legal. E aí, num futuro próximo, a gente faz essa segunda edição do material físico. Assim. Então é isso, a gente coloca todas essas ideias, a ideia de textura de novo. O áudio, o vídeo, a foto, a palavra e a cena. Não deixa de estar lá, entendeu? Mas o nosso foco, por enquanto, é isso. E aí você pode ler esse livro, que é uma dramaturgia, como um livro de poesias, como um livro de crônica, como qualquer coisa que você queira. Sabe? Para o Vinícius Vilela, designer, que vai fazer a diagramação do nosso trabalho, assim, vai dar o olhar dele, um olhar bastante performativo também. É um bicho que eu adoro o trabalho, sou muito fã. Demais. Ele é demais. Sou fã dele. E aí tá você... Roberta, você, Felipe e... Vandailton Gonçalo. Cadê-lo? Ô, Vandailton, saudade. Ele não pode estar aqui, fez uma operação e aí precisa estar nesse repouso. Mas você foi lembrado. Com certeza. A gente tá adora. Sua falta aqui. Iria somar bastante. E, pessoal... Por falta de tempo mesmo, a gente não entende muito. Não vou deixar. A gente tem que entregar às 17. São 16h40 e a gente tem que desmontar tudo isso. Mas, prazer imenso. Eu, tava meio assim, muito tempo pra te convidar, porque a gente não é amigo, mas a gente se conhece. E a partir de agora eu lhe considero um amigo, porque eu lhe conheci um pouco mais profundamente. Porque antes você era só uma pessoa que eu conhecia e o irmão Tiago. E aí, que bom que você topou e veio e... Estamos aqui para valorizar e a gente se sente muito valorizado com as pessoas que vêm aqui e falam abertamente sobre seus processos. Processo de artista é uma coisa muito íntima. A gente tem muita coisa íntima mesmo de passar dias e refletindo e pensando e produzindo. Trazer artistas de modo geral para falar sobre essas produções. Eu sei que é uma coisa muito sensível. Eu sei que muitas vezes a gente fica nervoso porque é uma coisa muito íntima que a gente tá divulgando aqui. Mas que bom que vocês toparam trazer esse processo. Assim, cada projeto que se senta aqui e conversa comigo, eu fico mais ansioso para ver, porque a princípio, quando eu vi seu nome lá na lista, eu pensei que fosse alguma coisa voltada pro teatro. Aí eu falei pra Cazuza, eu acho que a gente tem que ter alguma coisa voltada pro teatro mesmo.
E aí, quando eu conversei com você, que você começou a falar sobre o projeto, aí foi que eu fiquei mais interessado ainda. Amigo, porque mas quem são sabe, né? tantas nuances, tantos microprocessos que vocês fazem, que tornam a coisa cada vez mais interessante, né? Porque eu vi que vocês tinham uma coisa com um mapa lá, vocês estavam, né? Você viu o mapa, né? Não cheguei a ver, não, o mapa. A gente não mostrou o mapa pra você. Não, porque eu passei tão Foi rápido. bom não ter mostrado. Porque Bom que não ter fica aí, mostrado. né? Sem spoiler. Mas assim, muito obrigado. Eu queria que vocês, naquela câmera que Bruce está, vocês falassem as redes sociais de vocês, falassem mais o que vocês quiserem, mas queria deixar aqui mais uma vez meu agradecimento, um abraço forte e é isso. Ai, que legal que vocês estão aqui. Ai, Tiago, eu que agradeço. Assim, tô me sentindo super importante, gente. Super importante. Eu tô aqui nesse microfone maravilhoso. Não é? Esse Com microfone é essas lindo companhias mesmo. maravilhosas. No arroba, eu posso soletrar? Porque Pode, é meio você faz do estranho, as jeito pessoas que você ficam... quiser. Como é que faz? Como é que bota? Meu Deus. Olha só isso, que Calma, bonito. Centro Cultural. É só uma folhinha. Vá devagar. Meu arroba é Lalesca, na verdade, né? Laleixka. E aí pode seguir elas. E o instiga uma foto. Aí instiga uma foto e instiga uma bag. Instiga uma bag. Instiga uma bag, instiga uma foto. Provavelmente no futuro a gente vai ver de juntar, né, essas coisas. Eu fico muito feliz de ter sido convidada. Que ótimo. A gente pode falar sobre a instiga em outro momento, assim, falar, Claro. né? E mais sobre, vai ter temporada sobre microempreendedores locais, pra gente que falar massa. sobre essa engrenagem também que a gente tem que fazer rodar. Que Muita gente importante para nosso município que criam e que fazem acontecer muitas coisas de forma, assim, na raça mesmo, fazer acontecer. Minha esposa, Eliane, Sim, Thaís, muito maravilhosa. Sim. você, Marcos Vinícius, enfim, eu vou até parar por aí, porque tem muita gente A lista, boa, ela fica- Juarez e enfim, várias pessoas que Sim. precisam estar aqui para falar sobre os seus negócios, sobre como é encarar, peitar tudo isso. Felipe, obrigado também por estar aqui, valeu. Agradeço demais. Só gostaria aqui de registrar também o nome de 4 outros colaboradores do Com projeto certeza, que eu por não favor. citei, que é a Mica Costa, o Geibson Nanes, que são artistas, esses artistas que a gente convidou para colaborar com a gente de fora mesmo, são artistas que em algum momento da vida estiveram aqui presentes, que movimentaram a cultura das artes cênicas aqui e que atualmente atuam nos seus lugares onde estão. Então, Geibson, que tá lá em Canhotinho e colaborou com a gente, a Mica Costa, que tá lá no Conde, na Paraíba, a Aleph Passarinho, que tá lá em Brejão, e Vanderlândia Melo, que atualmente mora em Maceió. São pessoas que colaboraram de forma muito preciosa para o nosso projeto acontecer. Irado. Agradecer demais esse espaço pra gente estar podendo falar da nossa E ideia. vamos sempre manter contato para estar trazendo mais vezes, velho. A gente quer lançar o projeto e, enfim, se a gente quer Claro, a gente vai estar em mostrar atividade aqui esse ano. depois. Quanto mais a gente tem essas oportunidades que a Léo de Blanc fornece, que a gente consiga... porque vocês estão vendo, né? Muita coisa, uma estrutura enorme. Então, enfim, é difícil de se fazer sempre. Mas sempre que a gente tiver a oportunidade e vocês tiverem a disponibilidade, com certeza a gente quer Massa. trazer mais e mais resultados. Então É isso que a vamos gente conversando sempre Vamos mais isso. sobre arte, sobre cultura, pensando e trazendo esse debate, valorizando também esse espaço aqui, Da hora. espaço público, tá? Meu arroba no Instagram é flp.art_. Felipe Arte, Vou deixar logo, Resumido. porque Resumido. eu vivo mudando o arroba. o arroba, mas eu vou deixar isso lá até lançar o episódio. Tá bom? Agradeço demais o espaço, valeu mesmo. Um beijo pra Vandailton. Vandailton, a gente te a gente ama. queria que você estivesse aqui, cara. Total. E pra você que assistiu até agora, muito obrigado pela sua audiência. Essa é a 5ª temporada do Receptor e você consegue acompanhar ela completa no @receptorpodcast no Instagram, youtube.com/receptorpodcast. Lá tem todos os episódios completos pra você se esbaldar. Tem 4 temporadas completas, a 5ª vai sair. Se você estiver vendo esse vídeo, então a 5ª temporada já tá saindo. Então, quase 40 episódios aí, ou mais, sei lá quantos episódios já são. E a gente se espera no próximo, e nos próximos. Caso quase se afogar ali com uma garrafa d'água. E a gente se vê em breve. Muito obrigado e tchau.